se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Eu gostaria que todos lessem esse versículo, toda a igreja. 1, 2, 3. Amém? Você pode dar glória a Deus para Jesus? Graças a Deus, pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Como eu já disse, eu me sinto... É uma honra para mim poder trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estamos diante de um texto conhecido. Estamos diante de um versículo conhecido. E quando se fala em esperar, quando se fala em esperança, eu acredito e vejo que ninguém gosta de esperar. Não é verdade? A espera nos traz uma angústia. A espera nos traz muitas vezes frustrações. Mas o texto que nós acabamos de ler fala daquele que espera, não no homem, mas no Senhor Jesus Cristo. Se o esposo espera da esposa, ele pode se frustrar porque a esposa não é perfeita. Se a esposa espera do esposo, ela pode se frustrar porque o esposo não é perfeito. Se a mãe espera do filho, a mãe pode se frustrar porque o filho não é perfeito. Se o filho espera da mãe, o filho pode se frustrar porque a mãe não é perfeita. Mas todavia, se o Filho de Deus esperar em Deus, os seus sonhos não serão frustrados, porque Deus é perfeito. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. E nós vemos como o trabalhar de Deus é perfeito. A Bíblia diz: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós vemos isso, amados irmãos, porque a Bíblia diz que é desde a antiguidade, não é desde o ano de 2011, não é desde do ano dos dias de 2010, como disse o pastor aqui. Amados irmãos, todos nós temos promessas de Deus. Se você não recebeu uma promessa proferida da boca de um profeta, a Bíblia é cheia de promessa. E a maior promessa que o crente tem é a vida eterna. Amém? Graças a Deus. E falando-se de trabalhar, a Bíblia diz que desde a antiguidade. Às vezes nós ficamos tão preocupados com as nossas promessas. As promessas muitas vezes que Deus nos faz: olha, você vai ser um vaso nas minhas mãos. Olha, eu vou fazer isso e isso por você. Mas existem promessas maiores dentro da palavra de Deus. E já que a Bíblia fala de antiguidade, eu quero voltar lá desde o início, aonde tudo começou. Amém? Amém. Acompanhe comigo o raciocínio. Eu imagino a amada igreja o céu. Antes que a terra fosse criada, eu imagino um cenário perfeito. Todos os seres adorando o nome do Senhor Jesus. Todos os seres adorando a Deus. Mas de repente, um chamado Lúcifer se levanta contra Deus e quer tomar o lugar de Deus. E todos nós sabemos que ele de repente faz uma rebelião no céu. E ele persuade a terça parte dos anjos, um número muito considerável. E a Bíblia diz que o que Deus faz? Deus expulsa Lúcifer do céu com a terça parte dos anjos. O cenário que parecia perfeito, um céu que parecia perfeito, agora nós vemos uma história
triste de um anjo que tinha tudo, mas se virou contra Deus. Mas, amados irmãos, Deus tinha um projeto no seu coração. Pergunte para mim, que projeto é esse? Não ouvi, que projeto é esse? O projeto da criação. Deus tinha um projeto no seu coração. E eu acredito que depois dessa cena, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus, amados irmãos, juntamente com o seu Filho e o Espírito Santo, e eu imagino que o céu inteiro parou nesta hora, porque em momentos importantes eu acredito que o céu para olhar, porque assim como nós esperamos de Deus, os anjos também esperam de Deus, porque Deus é Deus. E amados irmãos, eu acredito que naquele momento Deus diz: eu tenho um projeto. Que projeto é esse? Vamos criar ali, vamos criar seres, vamos criar trevas, luz. E Deus foi criando rios, lagos, oceanos, mares, peixes, répteis, animais, o mundo, que é lindo e perfeito. E eu imagino que depois que Deus criou tudo, os anjos olham para Deus e perguntam: Senhor, mas para que tudo isso? E eu imagino Deus olhando: é para a minha maior criação, é para o meu maior projeto. Sabe que a terra, tudo que Deus criou, não é o maior projeto de Deus. Você sabe qual é o maior projeto de Deus? É você. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus formou da terra um boneco de barro e soprou nas areias daquele boneco. E aquele boneco se transformou na matéria que nós somos hoje, essa carne. A obra mais perfeita. Por que eu falo mais perfeita? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu acredito que naquela hora Deus estava muito feliz e inspirado. Depois Deus cria uma adjutora para que Adão não ficasse só. Quem está prestando atenção na palavra, diga amém. Amém. Graças a Deus. E Deus cria ali o jardim do Éden. Cria o jardim do Éden e põe ali Adão e Eva. E tudo parecia perfeito. Mas de repente Lúcifer, depois que foi expulso do céu, não descansando, disse: eu vou acabar com o projeto de Deus. Eu vou acabar com os planos de Deus. Eu vou acabar com a criação de Deus. E a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que ele usa o animal mais astuto que tem. Que animal é esse? A serpente. E ele foi para o lado mais fraco. Talvez se ele fosse Adão não teria caído. Ele foi para o lado mais fraco. Porque nós mulheres somos vasos frágeis. Amém, amados irmãos? Isso é Bíblia. Amém? Quando o seu marido falar que você é vaso frágil, ele não é machista, não. É Bíblia. Nós somos mais sensíveis. Amém? E a serpente foi para o lado mais fraco e disse: olha, Eva, Deus falou para você não comer desta árvore. Porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas você não vai morrer. Coma desse fruto, porque você vai saber discernir entre o bem e o mal. Eva, toda motivada, pega o fruto e come. E dá também para Adão. E desobedecem a Deus. Deus é tão perfeito que desde o início Ele deu livre-arbítrio para o homem. Ele poderia não colocar essa árvore no meio do jardim do Éden.
aliança. Ou nós obedecemos, ou não. Deus não criou fantoches. Deus não criou um boneco. Deus não criou um robô para fazer aquilo que Ele queria. Não. Ele sempre nos deu o livre-arbítrio. Amém? Mas acontece que Adão e Eva desobedeceram. E chega Deus, porque Deus sempre ia visitá-los, e pergunta: Adão se esconde, Eva também, porque descobriram a sua nudez. E Deus pergunta: por que é você que se esconde de mim? Você comeu do fruto da árvore? E Adão, ele disse: sim, eu comi. Nessa hora, amados irmãos, eu imagino o diabo sorrindo. Nessa hora, amados irmãos, eu imagino Lúcifer sorrindo e dizendo: eu consegui. Nessa hora, eu imagino Lúcifer dizendo: o projeto foi abaixo. A criação que parecia perfeita, a imagem e semelhança dele, se virou contra ele, o desobedeceu. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus dá alguns castigos para o homem. Chega no homem e fala: olha, porque você desobedeceu, vai acontecer isso e isso com você. Chega em Eva e diz: olha, porque você desobedeceu, vai acontecer isso e isso com você. Mas a serpente também tinha que levar o castigo. Será que o diabo pensou que ele sairia cantando vitória? Não. Deus olha para a serpente e diz: a primeira promessa que Deus faz na Bíblia, Deus olha para a serpente e diz que da semente da mulher sairia aquele que iria esmagar a sua cabeça, sabendo que este é o Filho de Deus. A primeira promessa que Deus faz. Quem sabe Lúcifer saiu cantando vitória, mas Deus não. Deus tinha um projeto, sabia que poderia dar errado ali, porque Lúcifer tentaria se voltar contra, mas ele tinha um projeto maior ainda, que Paulo diz: o mistério de Deus, Cristo, o seu Filho, que ele enviaria. Amados irmãos, e a palavra diz que Deus mandou que o mundo se multiplicasse. E o homem se multiplicou. E o diabo não ficou quietinho, não. Ele continuou trabalhando. E agora, o que ele fez foi entrar com o pecado. Ele fez com que o homem pecasse. Com que o homem pecasse para desobedecer a Deus. Quem sabe Lúcifer também estava pensando: a promessa ele fez, mas enquanto a promessa não se cumpre, eu não vou ficar de braço cruzado. É assim que o diabo faz comigo e com você. Nós temos promessas, sim, mas ele não fica de braço cruzado. Enquanto a promessa não cumpre, ele trabalha. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, procurando a quem tragar. Crente que não fica na brecha, que não jejuma, que não ora, que não vigia, é uma presa fácil para Satanás. Porque, irmãos, não é simplesmente, como a palavra diz, olha, desde a antiguidade, ainda não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Será que quando Deus nos faz uma promessa, nós podemos cruzar o braço e esperar que ela se cumpra? É assim? Ah, Deus me fez uma promessa que eu vou ser um missionário. E aí você pode sentar no seu banco, os anos se passando, e você ficar ali, sossegadão. Não. Você tem que fazer o quê? A sua parte. Se esforçar.
descansando, meditando na palavra, ajudando, fazendo a obra do Senhor, fazendo o quê? A sua parte, para que Deus possa cumprir a promessa dele na sua vida. Aleluia! A palavra do Senhor diz, amados irmãos, que a terra estava corrompida. E Deus sentiu um desejo em destruir a terra, em destruir a raça humana, em destruir tudo que ele tinha criado. O diabo parecia que o plano de Satanás estava dando certo, mas existia um remanescente. Aleluia! Existia um homem que a Bíblia diz que andava com Deus. Existia um homem que temia Deus. Existia um homem que não pecava. Existia um homem que obedecia a Deus. O seu nome era Noé. Noé e sua família. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Deus chega até Noé e diz: olha, Noé, eu vou destruir a terra. Construa uma arca, você e a sua família. Parece que é uma loucura. Eu imagino Noé construindo aquela arca, as pessoas chegando: você está ficando doido, rapaz? E ele dizendo: olha, Deus vai destruir a terra, vai mandar um dilúvio, todo mundo vai morrer. Ele pediu para eu construir essa arca, para eu colocar minha família e também cada espécie de animal. E as pessoas imaginando: ele está louco. Mas, como diz a palavra, aconteceu. Noé fechou a arca, o dilúvio desceu sobre a terra, porque a palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Aleluia! Aleluia! E amados irmãos, sobrou o quê? Sobrou Noé. Sobrou Noé e sua família. O remanescente, o povo separado. Só que existia uma promessa. E essa promessa teria que se cumprir. Gênesis 3,15. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Só que, para chegar lá, seria um longo caminho. E se formos olhar na genealogia de Jesus Cristo, passou-se muitas e muitas gerações. De 14 em 14 em 14 gerações. Até o Filho de Deus encarnar, nascer. E a Bíblia diz que Deus chama um homem chamado Abrão. Um homem que conhecia a idolatria. Os seus pais eram idólatras. Ele era idólatra. Não conhecia Deus, mas de repente, porque Deus tinha promessa, e desde a antiguidade a Bíblia fala que ele trabalha. E se ele fez a promessa, os anjos esperavam que essa promessa se cumprisse, e nós, filhos de Deus, também esperamos. Os que estavam na terra, os que tinham conhecimento, sabiam e esperavam no Senhor. A Bíblia diz que Deus chama Abrão. Abrão, sai da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Peraí, um idólatra não conhecia Deus, mas de repente ouviu a voz de Deus, fez as suas malas. Sarai, vamos embora. Para onde, Abrão? Não sei. Você está ficando louco? Não, eu ouvi uma voz que falou comigo. Deus falou comigo. Que Deus, Abrão? E sabe, Sarai falou: o Deus Sol? Não, que Deus Sol? O Deus Lua? Não, que Deus Lua? Eu não vi, mas eu ouvi. E essa voz mexeu comigo. E essa voz me fez uma promessa. Que promessa é essa, Abrão? Eu imagino Abrão olhando para Sarai e
E ela passa na frente de Deus. Deus permite aquela situação. Os anos se passam. Sara perde o vigor. Abraão perde o vigor. E o anjo aparece para os dois dizendo: Abraão, Deus vai te dar um filho. Sara lá dentro da terra começa a rir. De novo. Meu Deus. Imagina Abraão dizer, chegando todo feliz. Deus prometeu. Deus lembrou da promessa. Eu imagino Sara olhando para ele. Sara olhando para ele dizendo: Abraão, abre os seus olhos, eu estou velha. Eu perdi o meu vigor, você está velho. Imagina Abraão dizendo: nós servimos ao Deus verdadeiro. Aleluia. Eu esperei até aqui. Eu não vou desistir. Eu confio. Eu espero. Eu espero. E eu sei que Ele vai. Como Deus é perfeito. Amados irmãos, Ele cumpre a promessa. Nasce Isaac. Os anos se passam. Agora o projeto estava dando certo. Ele finalmente teve o herdeiro. Jesus teria que nascer dessa geração, dessa genealogia. Isaac se casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Rebeca é estéril. Sara é estéril. E agora? Rebeca também é estéril. Peraí. Deus dificulta. Deus dificulta para provar a nossa fé. Mas como Deus é perfeito, eu vou correr. Nasce Jacó. Deus foi bom com ela, né? Porque deu 2 de uma vez. Nasce Jacó. Mais tarde, Jacó se casa. Primeiro com Lia. Vou ler algumas versões. E Raquel. Raquel era o quê? Estéril. Raquel era estéril. As 3 gerações iam passar pelo mesmo processo. Porque afinal, o nome deles seria falado hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós queremos que a promessa se cumpra. Nós queremos ser vasos de Deus. Mas nós temos que passar o processo. Nesse processo, Deus prova sua fé. Nesse processo, você tem que aprender a esperar. Mas nesse processo também tem vitória. Deus cumpre a promessa. Jacó tem seus filhos. E o plano está correndo bem. Correndo a história, Israel fica preso no Egito. 400 anos, meu Deus. 400 anos preso no Egito. E eu acredito, amados irmãos, que essa história, ela foi contada de pai para filho. Deus prometeu que levantaria um libertador. E o povo estava esperando e clamando a Deus: Deus, até quando nós
vamos ficar sendo escravos? Até quando nós vamos continuar no Egito? 400 anos. Até que Deus, se lembra? Deus ouve a oração dos céus. Envia um libertador chamado Moisés. Aleluia. Semelhante a Cristo. Moisés foi o libertador.